Bom dia, galera. Tudo bem? Vamos só aguardar mais alguns minutos aí para o pessoal terminar de se logar, tá bom? E nós vamos dar o início. Bom dia, Breno. Bom dia, Rafael. Sejam bem-vindos. São exatamente 9 horas. 9h02, a gente começa, tá? Para dar tempo do pessoal terminar de se logar aí, tá bom? Vamos só fazer o teste. O pessoal tá me escutando bem? Só dá um ok aí no chat pra gente, por favor. Ok. Obrigada, Kaique, Rafael. Ok, Igor. Tudo bem, Duda? Senti sua falta, hein? Só mais um minuto, tá? São 9h01. Opa, 9h02. Vamos começar? Primeiramente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí na nossa sala virtual. Bem, no nosso último encontro, nós falamos sobre conjuntos, né? Mas a gente começou a detalhar esses conjuntos naturais, conjuntos inteiros. Passamos exercícios, corrigimos alguns, passei mais alguns exercícios e vocês começaram a fazer. Então, o exercício número 1, número 2, já corrigi. Lembrando que esses exercícios têm que estar no caderno de vocês, que quando a gente voltar, eu vou olhar, tá? Estou avaliando a questão da qualitativa, a participação de vocês, tanto aqui na parte virtual, tá bom? Então, é muito importante vocês participarem, tá? Então, vamos lá. Questão número 3. Determinar três números naturais consecutivos cuja soma seja 33. E aí? Como que vocês fizeram? Vocês podem falar pelo microfone ou até mesmo escrever aí pelo chat. Como vocês fizeram essa questão? Ou não fizeram, né? Que tem a possibilidade. Professora, eu Oi. fiz 3x igual a 33, aí dividi e deu 11. Aí adicionei x mais 1 e x menos 1, aí deu 10, 11 e 12. Aí somei deu 33. Isso, é um caminho. Isso aí. Ó, x1, x eu não sei quem é. Eu sei que se eu somar esse valor com um número, eu vou saber o seguinte. E se eu somar esse número com 2, eu vou saber o próximo. Isso aí. O seu pensamento tá certinho, tá? E aí, vamos encontrar, nesse caso aqui, eu fiz a parte algébrica, né? E aí eu encontrei 10. Então, esses números seriam 10, 11 e 12. Perfeito. Ok, Thaís, certinho o que você fez também, tá, Thaís? Aqui no número 4, ele pede para relacionar os números ao conjunto utilizando os símbolos pertence e não pertence. Então, o número 4 pertence aos naturais. O menos 3, os naturais sem o zero. Tá vendo o asterisco? Lembra do asterisco que eu falei que quando tem um asterisco, é sinal que ele está excluindo o zero? Então, tá aqui.
Aí ele pergunta se o menos 6, ele afirma, né? Pertence ou não pertence aos os inteiros, que é o Z? 2/3, pertence ou não aos inteiros? Olha, tem um tracinho de negativo lá embaixo. Vamos conferir a resposta. E aí, quem acertou? Coloca aí. Coloca aí para mim no chat quem acertou e quem não Acertei. acertou. Show. Vocês vão arrebentar na prova desse jeito, hein? Muito bom. Maria Eduarda, você acertou? Sim, você. Você errou uma? Ah, mas faz parte, né, Robson? Tranquilo, tá? Beleza. A questão 5, ó, é bem parecida com a questão 3, né? Então, vamos ver aqui. Aqui eu achei o valor de x, 11. Então, os valores seriam 11, 12 e 13. Ok? Anotar aí a correção? Que agora a gente vai mudar de slide, tá? Para a matéria de hoje. Vou trocar aqui rapidinho, tá? Só um momento. Tá todo mundo vendo esse slide aqui? Conjuntos numéricos? Coloquem aí, por favor. Para todo mundo caminhar juntos. Se demorar um pouquinho, gente, é um certo delay na questão da conexão, tá? Ou da minha parte ou da parte de vocês. Isso é normal. Tá bom? Beleza, vamos prosseguir então. Então, hoje nós vamos falar, ainda estamos dentro dos conjuntos numéricos, falamos sobre os naturais, os inteiros, que são os primeiros conjuntos. Agora nós vamos falar, né, sobre os racionais e os irracionais, ok? Então, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte. Os conjuntos racionais é representado pela letra Q, tá? Então, toda vez que eu tiver um Q e estiver falando sobre conjuntos, eu tenho que lembrar que esse Q aqui é relacionado aos racionais. Os números que podem ser expressos sobre uma forma de fração, A dividido por B, sendo que A e B são números inteiros, ou seja, eles podem ser negativos ou positivos, não é isso? Os números inteiros não são isso? E ele vai além. Ele fala que o B, que está aqui no denominador, ele tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, isso aqui não vai existir, ok? Isso é importante. Na verdade, qualquer número numa fração é essa denominação. O B, ele tem que ser diferente de zero, tá? Lembrando lá o conceito de fração, numerador, denominador. O meu denominador, ele tem que ser diferente de zero, tá? E aqui eu tenho uma escrita matemática, uma linguagem matemática. Ele fala que o conjunto dos números racionais, x, tá o quê? X é igual, desculpa, A dividido por B, com A pertence a Z, os conjuntos dos inteiros, e B pertence ao conjunto dos inteiros, exceto o zero. Tá vendo o asterisco aqui em cima? É uma das finalidades dele, né? Ele está dizendo que o B tem que ser diferente de zero. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui em cima. Só que aqui é uma linguagem matemática, tá? Então, vamos lá. Número decimal. Número finito de casas decimais. Então, eu tenho aqui, ó, 12 dividido por 4 é igual a 3. 9 dividido por 2 dá 4,5. Menos 3/8 dá esse valor aqui, tá? Tranquilo, né? Gente, eu vou só ativar o chat aqui para ficar visto aqui para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever. Aí qualquer coisa eu paro aqui e vou respondendo, tá? Dízima periódica. Número infinito de casas decimais e periódica a algarismo que se repetem. Então, eu tenho 1/3. Se eu dividir 1/3, porque esse sinal aqui é de divisão. Se eu dividir isso aqui, eu tenho 0,3333333 e por aí vai além do infinito, tá?
E uma forma de a gente escrever matematicamente que aquele número é um número periódico é só colocar, a partir do primeiro número que se repete, um traço em cima, tá bom? Olha o que aconteceu aqui, ó. 14 dividido por 33 é 0,42. Eu tenho um traço aqui em cima do 4 e 2. Ou seja, isso quer dizer que é 0,42, 42, 42, 42, 42, ok? Nessa divisão aqui, eu tenho 2,16. Aonde o 6 aqui, ele vai se repetir, tá? Tranquilo até aqui? Notifiquem aí no chat, por favor, para a gente poder caminhar juntos, tá? É bom lembrar que qualquer número eu posso escrever numa forma racional, numa forma de fração, né? A gente viu que o racionais é qualquer número que eu posso escrever numa forma de fração. Tá, então vamos prosseguir. Então, nós temos aqui a relação entre os conjuntos. N, que é os naturais, o Z, que é os inteiros, e Q, que são os racionais, são os números que a gente está vendo hoje. Vamos ver a relação entre eles, tá? Fala, Biazinha. Só um momento, gente. Sim, ela está perguntando, gente, apesar que ela botou aí em público, né? Dá para ver, todo mundo dá para ver a pergunta dela. Ela está perguntando se, só para ter certeza, se o zero não pertence aos conjuntos dos números racionais. Eu posso escrever o zero numa forma racional? Essa é a pergunta. Porque os números racionais é qualquer número que eu posso escrever numa fração. Eu posso escrever numa fração? Zero dividido por zero? Isso existe? Não. Por que não existe? Porque o b, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Se eu falo que é zero dividido por zero, o zero está no denominador. E o denominador é igual a zero. Então, não. O zero ele não é racional, tá? De acordo com a definição, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui a relação entre esses três conjuntos, tá? Observe que os naturais foram os primeiros números que a gente viu. E até mesmo os primeiros números que foram criados, tá? Depois disso, houve a necessidade, né, de evoluir as coisas, a questão da medição do tempo, né, a questão da conta bancária de positivo e negativo, e aí criou-se o quê? Os números racionais. Com o passar do tempo, houve a necessidade de novo de criar um outro tipo de número, um outro tipo de categoria, porque quando eu pesava certas coisas, dava um número muito quebrado. E aí apareceram os números racionais, tá? E, paralelamente, os irracionais também. Então, a relação é essa. Então, os primeiros números foram os naturais, depois os inteiros e, em seguida, os racionais. Então, eu tenho aqui o menos 7. O menos 7, eu posso classificar ele como ele não pertence aos naturais, porém, ele pertence aos inteiros e ele pertence aos racionais. Eu não posso escrever menos 7 dividido por 1? É uma fração, não é? E o 1 não é diferente de zero? Então, isso é uma fração. Eu sei que menos 7 dividido por 1 é menos 7. Então, ele também é classificado como racional, tá? Então, vejam que um único número, ele pode ser classificado em vários tipos de conjuntos, tá? Essa é a relação entre eles. Eu tenho esse número aqui, ó, uma parte inteira dividido por 1/4. Uma fração mista. Aqui, ele não é inteiro, ou perdão, ele não é natural. Ele também não é inteiro, porque o inteiro, ele não é uma fração. Ele não pertence a uma fração. Se você pegar, ó, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. É 5 dividido por 4. Se você dividir 5 por 4, vai dar um número quebrado. Não é isso? Então, esse número que está descrito aqui, uma parte inteira mais 1/4, ele é o quê? Classificado somente como racional, tá? O quê? Pode ter uma fração com menos 1? Pode, Elizabeth, não tem problema nenhum não, tá? Menos 1 dividido por 1, por exemplo. O menos, na fração, ele está dizendo que é a fração, é o sinal da fração, no caso, né?
Seria mais com menos, ou menos que mais. Na divisão dá menos. Eu posso ter uma fração, sim, dividido 1 por 1, sem problema. Até mesmo porque o meu denominador, ele é diferente de zero, tá? Ele só não vai existir a fração se o denominador for igual a zero, ok? Respondi a sua pergunta? Coloca aí, por favor. Ok. Galera, tranquilo em relação à relação entre os conjuntos? Só põe aí para a gente poder caminhar juntos, tá? Porque agora a gente vai começar a analisar os números, tá bom? E aí vai ser uma coisa bem subjetiva, né? Então vamos prosseguir. Aqui eu tenho minha reta numérica. A reta numérica, vocês sabem que o ponto central é o zero. E aí uma parte eu tenho a parte positiva e a outra parte eu tenho a parte negativa. Ok? Sempre. Isso aqui não vai mudar. Isso aqui é para todo sempre, para vocês. Então, olha só. Entre 0 e 1, eu tenho infinitos números, tá? Porque eu tenho números... eu tenho um número natural, que é o 0 e 1. Eu tenho um número inteiros, né? Porque 1 é um número inteiro. Eu tenho um número racional, por exemplo, 1/4. Se eu dividir 1/4, vai dar 0, se não me engano, 25, né? E eu tenho também aqui, que a gente vai ver mais à frente, os números irracionais, tá? Então, eu tenho infinitos números aqui entre o intervalo entre 0 e 1. Entre uma unidade aqui, eu tenho vários números, tá bom? Então, vamos lá, para algumas observações. Todo número racional possui um oposto ou simétrico. Oposto e simétrico significa a mesma coisa, tá? Na matemática. Então, o oposto de 0,5 vai ser menos 0,5, tá? Todo número racional possui um valor absoluto ou módulo. Quando eu tiver a palavra absoluto ou módulo numa questão, vai ser, ele está dizendo que aquele número está em módulo, tá? E a gente já viu anteriormente que o módulo é o número sem o sinal. Então, nesse caso aqui, ó, o módulo é representado por 2 barras. Sempre são 2 barras, tá? E eu tenho aqui, ó, menos 0,025. Então, o módulo dessa informação aqui é um número sem o sinal, tá bom? Entre dois números racionais distintos, ou seja, diferente, sempre existe um outro número racional. Então, entre o número 0 e 5, existe um número racional 0,25, que é uma média aritmética, tá? Como que é feita a conta média aritmética? Só para lembrar. 0 mais 0,25, que vai dar 0,25. Dividido por 2, eu vou ter essa informação. Tá bom? Todo número racional não é nulo e tem o inverso. Então, todo número racional não nulo, como assim não nulo? Que ele é um... Desculpa. Que ele é um número racional. Lembra que eu falei para vocês, lá no início, que qualquer número pode ser escrito numa forma racional? Só que, numa fração, só que essa fração existe uma única regra. Para ser fração, o denominador, que é a parte de baixo, essa parte de baixo aqui, ela tem que ser diferente de zero. Então, o que ele está falando? Todo número racional não nulo, ou seja, todo número racional, ok? Todo número racional tem o inverso. Qual é o inverso de 4 dividido por 5? O seu inverso vai ser 5 dividido por 4. É só eu trocar de posição. O que é dominador vira numerador, o que é numerador vira denominador, tá bom? O inverso de menos 3, por exemplo. A fração seria menos 3 dividido por 1, não é isso? Então, o inverso disso seria menos 1/3, tá? Tranquilo, gente? Coloquem aí. A gente já comentou agora sobre os números racionais e vamos dar um início aos irracionais. Então, preciso saber se tem alguma dúvida
em relação aos racionais. Coloquem aí, por favor, ou se expressem aí verbalmente, tá? Tá de boa, Jean? Beleza? Ok, Brendo? Ok, Kaique? Tudo bem, Breno? Elizabeth, ok. Maria Eduarda, tranquilo. Milene, tudo bem, Milene? Maria Júlia, ok. Então, vamos prosseguir, gente? Show, galera. Então, vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre os números irracionais. E aí, os irracionais, a gente representa esse conjunto com a letra I, tá? Letra I maiúscula. Então, os conjuntos racionais são aqueles que têm uma representação decimal infinita, tá? Lembra dos racionais lá atrás que eu falei em relação aos decimais da dízima periódica? Então, aqui ele vai ter uma dízima, na verdade, infinita. Os números eles vão ficar variando toda hora, tá? Então, uma representação decimal infinita e não periódica, tá? Ele não vai ficar repetindo assim, por exemplo, esse número aqui, raiz de 5. Tá vendo aqui deu 7 no final? No final não, né? Até onde eu escrevi, não quer dizer que o próximo número vai ser 7, tá? 7, não. Ele pode variar, tá bom? E aí, ó, pode ser obtida por aproximações sucessivas. Então, raiz de 5, raiz de 2 são números irracionais. Se vocês pegarem a calculadora agora e fazer o teste das raízes, é mais vinculado às raízes, tá? Se botar assim, raiz de 10, vai dar também um número enorme, tá? Raiz de 3 também vai dar um número enorme, tá bom? São números considerados irracionais, tá? E aí a gente tem o seguinte: as raízes quadradas dos números naturais são quadrados perfeitos. O que é isso, quadrado perfeito? São aquela, vamos lembrar o conceito de raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 4. A gente sabe para dar raiz quadrada é um número, a gente tem que pensar no número, que multiplicado por esse número vai dar o valor do radicano lá dentro. Quem é o radicano nesse caso? É o número 4. Então, 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, essas raízes, a gente fala que são quadrados perfeitos. São números naturais, tá? E, portanto, são números racionais, tá? Eu falei irracionais. Racionais, tá bom? Então, raiz quadrada de 0, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4 e por aí vai. Raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 121, raiz quadrada de 100. Todas as raízes que são valores exatos, a gente vai considerar como números racionais. Aí é uma regra, tá? Aí vocês falaram assim, o que eu disse lá anteriormente, que os números racionais, eles são representar todo número que eu posso representar numa fração, não é isso? Aí tem a questão do zero, que foi, acho que foi a Elizabeth que me perguntou. Dependendo do contexto, nesse caso aqui, em relação à raiz quadrada, o zero vai ser considerado como racionais, tá bom? Então, assim, não tem, toda regra tem a sua exceção? Então, o zero vai ser essa exceção dentro dos quadrados perfeitos, tá? Eu não dá para escrever o zero numa fração. Zero dividido por zero, não existe isso, tá? Mas ele é considerado, sim, um número especial dentro dos racionais, devido à raiz, a raiz quadrada dele, que vai ser zero, tá bom? Então, uma exceção aí na matemática, tá? E as raízes dos números naturais que não são quadrado perfeito. Se elas não são quadrado perfeito, ela vai ser classificada como números irracionais, como é o exemplo de raiz de 3, raiz de 7, raiz de 10, raiz de 61. Eu gostaria de lembrar a vocês que qualquer coisa que vocês façam na tela vai aparecer na gravação, tá bom? Então, quem está rabiscando, eu vou pedir para você parar, tá?
Então, vamos lá. Tranquilo até aqui, gente? Em relação a quadrado perfeito, as quadrados que não são perfeitos. Colocam aí no chat, por favor, para a gente poder dar sequência, tá? Beleza. Então, agora vocês vão fazer esse exercício dessas páginas, tá? Vamos pegar o nosso livro e vamos fazer. Então, anotem aí. Que triste, pensou que tudo fosse flores. Deixa eu ver se eu... Ó, isso aqui é a descrição do exercício, tá? Quem não tem o livro, é só copiar no caderno, tá bom? Aí são exercício 15, 16, 17, 23 e 24. Qual era a página, Rafael? Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Quanto tempo para fazer? Uns 10 minutinhos, tá? Vou botar aqui, ó, no chat para vocês, porque tem gente que ainda não tem o livro, tá? E aí eu coloquei lá a descrição. São 9h27, 9h37. A gente começa a corrigir, tá bom? Então, é importante vocês tentarem fazer, tá? Estão conseguindo fazer, gente?
Sinaliza aí qual é a dúvida dos exercícios. Rafael tá conseguindo fazer. Quer dizer, Rafaéis, né? Beleza, Cuba. Davi tá conseguindo. Robson, Thaís. Milena, Matheus. Jean, Elizabeth, DG Martins. Quem é DG Martins, gente? Biazinha. Ah, é o Diogo? Beleza. Breno. Gabi. Gabriel. Igor. Vamos lá, vamos tentar fazer, tá? Qualquer dúvida, é só notificar aí ou então só falar. E a gente vai se comunicando, tá bom? Olha, já apareceu para mim aqui um sinalzinho aqui falando que a nossa aula já vai acabar, tá? Então, provavelmente a correção vai ficar para a próxima aula. Mas aí vamos aproveitar esse tempinho. Vocês continuam a fazer. Se tiver alguma dúvida, sinalizem, por favor, que a gente vai conversando. Aproveitar esse tempinho aí restante, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. A professora 16 é para fazer seus números inteiros reais 16. Vocês vão criar uma propriedade na questão 16, tá, Gabi? Por exemplo, na letra A, vamos supor que estivesse assim, o conjunto A, 1, 2 e 3, né? Entre chaves. Qual é a propriedade que vocês iam escrever? Ah, X tá o quê? X pertence aos naturais, vocês que vão definir que propriedade seria essa. Como seria essa escrita matemática, tá? Segunda-feira, dessa semana, nossa aula foi 7 horas, né? 7h10. Eu queria saber com vocês se esse horário é ruim para vocês, né? É só questão de feedback mesmo, tá? Então, vocês colocam aí para mim o que vocês acham, se foi legal ou não, se foi produtivo, 7h10 da manhã, porque alguns estavam muito sonolentos. Tá ótimo, 7h10? Não foi, Maria Júlia? Tá. Ah, então tá bom. Então, beleza. A maioria do pessoal preferiu 7h10, né? Por mim, tranquilo, gente. Davi, ótima dica. É só não dormir tarde, gente. Tem como sinalizar a hora do conjunto que os números ímpares. Se sim, como? Qual questão que você está falando, Hugo? Da 16? Você pode, apesar que os números estão apresentados ali. Você quer botar como números inteiros? Não tem problema não, tá? Ih, gente, sabia que ia dar tanta polêmica essa pergunta para vocês, hein? Jesus, se concentra aí. Se concentra no exercício. Pode botar assim. X tá o quê?
X é um número ímpar? Pode ser. É uma possibilidade, né? Porque tem uma sequência se repetindo, né? 1, 3, 5, 7. Pode ser sim, Gabi. Só que você coloca isso aí entre chaves, tá? Vocês estão conseguindo fazer as questões? Vocês estão aí falando do horário? Já foi, gente. Pergunta já foi, já tive a informação. Tá tranquilo então, né? Galerinha, então eu vou encerrar nossa sessão, tá? Nossa aula. Esses exercícios vai ficar para casa, tá? Qualquer dúvida, revejam esse vídeo, essa aula, tá bom? Da explicação e tentem fazer. E aí, quando a gente voltar no nosso próximo encontro, a gente começa corrigindo esses exercícios, tá bom? Um beijo aí para vocês e um bom dia, né? Que a gente possa ter um dia aí de paz, tá? Tchau, galera!